E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo uma obra nova do mesmo autor do Rei Invencível. O prota desse manhwa reencarnou no corpo do marido da princesa para se tornar um grande rei. O card da playlist do Rei Invencível vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. A história se inicia mostrando as empregadas do Palácio Real, se apressando para levar o noivo para o casamento, e esse noivo era o protagonista. Quando ele recobrou a consciência, ele se encontrou nessa situação estranha. Por ser uma situação tão surreal, ele pensou que estava sonhando com o casamento, já que ele tinha acabado de terminar com sua namorada. Ele acreditou ainda mais nessa sua teoria quando viu a beleza da sua noiva. Ela era a garota mais linda que ele já viu. Então, mesmo isso sendo um sonho, ele mal podia esperar pela lua de mel, mas jogando um balde de água fria na sua fantasia, ele ouviu o figurante dizendo para colocar o noivo dentro do caixão para ser sepultado no matrimônio. Naturalmente ele surtou com essa situação. Ele não esperava esse plot twist. E ao ver ele surtando, as empregadas ficaram assustadas e saíram correndo enquanto gritavam que ele tinha virado um zumbi. E por ser jogado no chão, ele sentiu uma grande dor, e percebeu que isso não era um sonho, e sim a realidade. Ele estava em um isekai que se passava na época medieval. Ao mesmo tempo, as memórias do dono original do seu corpo começaram a encher sua mente. O proprietário original do seu corpo também se chama Shu Tianshu, o filho mais novo do general Shu do exército Xuanwu, e sua mãe faleceu quando ele ainda era jovem. E há rumores de que ela era a legítima esposa do general Shu, e devido a isso ele não passou por necessidades. Ao invés disso, ele foi muito favorecido, ele tinha todas as necessidades atendidas pelas criadas. Tianshu tinha um forte apoio, mas não tinha físico nem talento para as artes marciais, por isso sua madrasta Muron Jianji recusou a deixá-lo praticar artes marciais, e ele não teve escolha a não ser desistir, e acabou por passar seus dias se dedicando ao vinho e às mulheres. Mimado e controlador, intimidando todos à sua volta. Ele se tornou notório como um dos oficiais fracassados da segunda geração na capital, mas não há muito tempo, Tianshu morreu de uma doença, por razões desconhecidas, e ele reencarnou no corpo deste nobrezinho, pelas memórias do seu novo corpo. O prota percebeu que a madrasta tinha envenenado seu enteado em segredo. Essa era uma trama tão óbvia que ele não entende como ninguém desconfiou daquela bruxa. E como já não fosse ruim o suficiente reencarnar no corpo de um idiota, esse seu novo corpo era muito fraco. Parecia que ele iria jogar no Vasco em alguns dias. Enquanto o prota ficava frustrado com sua má sorte, as empregadas de antes revelou para a imperatriz que o filho mais novo do general Shu tinha voltado à vida. É claro, a madrasta do Tianshu não acreditou na tolices delas, e percebendo que tinha sido imprudentes, as empregadas se desculparam e juraram que não estavam mentindo. E para confirmar se elas estavam dizendo a verdade, a madrasta mandou sua sobrinha Shueir dar uma olhada na situação, mas antes dela partir, ela avisou sua sobrinha que seu enteado não pode ser deixado vivo. E seguindo a ordem da sua tia, Shue foi até seu primo, e vendo ela, o prota ficou preocupado, já que ela estava no 6º estágio de temperamento corporal. Se ela tentar eliminar ele não poderá fazer nada para revidar, e com uma expressão extremamente assustadora, a Shue falou que daria uma olhada no corpo dele, para ver se ele estava bem. E no momento que ela segurou seu braço, o prota sentiu uma corrente de energia indo em direção do seu cérebro. E desesperado ele tentou ativar o sistema. Ele acreditava que também tinha um hack, já que todos os outros reencarnados dos Isekais tinham o sistema. Mas só quando a corrente de energia perfurou sua mente, que o sistema foi ativado junto com a escritura dos sonhos. Ao mesmo tempo, o sistema absorveu toda a corrente de energia, e presenteou ele com a habilidade de visão raio-x, e também com a força de atração. E enquanto o prota ficava confuso em como o sistema de escritura dos sonhos funcionava, sua visão de raio-x foi ativada, e ele conseguiu ver os vasos sanguíneos, e ossos e até os meridianos da sua prima, e essas chamas ao redor do corpo dela. Era a aura única de um artista marcial. Quando mais forte a força vital, mais condensadas e exuberantes essas auras em chamas se tornam. É claro, a Shue ficou surpresa ao ver que ele tinha sobrevivido, mas mesmo seu primeiro plano dando errado, ela ainda tinha um plano B. Então, colocando sua estratégia em ação, ela fez ele cair em cima dela, e não deixou ele se mover. E nisso o prota acabou pegando em algo macio, e só foi perceber o que era, quando ele ouviu a voz dela. E naquele momento ele entendeu o plano da pequena cobra, mas já era tarde demais, por causa da gritaria da Shue. A sua madrasta entrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo, e atuando muito bem. A Shue falou que só queria checar o corpo do jovem mestre para ver se ela estava bem, mas do nada ele tentou se aproveitar dela, e ouvindo isso os figurantes acabaram acreditando nela, já que o Tianshu é um mulherengo.
É claro, eles não esperavam que ele teria a audácia de fazer tal coisa com sua própria prima no dia do seu casamento com a princesa. E como a reputação da família real não poderia ser manchada, a rainha decidiu punir seu genro severamente. A reputação do proprietário original do corpo era horrível. Devido a isso, não havia o que o prota podia falar para sair desta situação. A única coisa que ele poderia fazer era manter a calma e pensar em uma forma para se salvar, mas para piorar a situação, sua madrasta se desculpou com a rainha pela blasfêmia do seu enteado, e disse que mesmo que a majestade haja de forma imparcial, ela não terá nem a menor queixa. E sem um pingo de hesitação, a rainha mandou os guardas executarem seu genro. E nos seus últimos segundos de vida, o prota pediu para o sistema ativar sua sacada da sorte. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou ele pela habilidade de desenhar acupuntura de reversão de vida e morte. É claro, o prota não gostou desta habilidade. Pelo nome, ele pensou que seria algo inútil, mas ao ver que a princesa ainda tinha um ki extremamente fraco, ele percebeu que ela ainda não estava morta, e devido a isso ele teve uma ideia, e falou para a rainha que ele podia reviver a princesa. Basta ela dar algumas agulhas, que ele usará sua habilidade única de acupuntura nos pontos críticos dos meridianos da princesa para ela ser reanimada. Naturalmente o médico imperial não acreditou nele, ele tem praticado durante décadas, e nunca ouviu falar deste absurdo. O coração da princesa já parou, então não tem como ela ser revivida, não existe um método de tratamento tão ridículo, e discordando do velho. O prota disse que essa é uma habilidade que ele aprendeu com uma antiga escritura que pode reverter a vida e a morte, mas essa mentira não funcionou no velho, e os dois começaram a discutir entre si, e interrompendo eles, a rainha mandou eles calarem a boca, e disse que não importa se seu genro diz a verdade ou não, ela dará apenas uma chance para ele. Se ele puder realmente reviver a princesa, ela vai considerar o casamento dele com sua filha como uma verdadeira ocasião de alegria. Mas se ele falhar, ela o castigará com todos os métodos de tortura conhecidos pelo homem, simplificando salvar sua noiva e viver, ou falhar e perecer. Ele não tinha outra escolha. Depois, ao anoitecer, nós vemos o prota dizendo para sua sogra que ele precisaria despir a princesa para ele aplicar as agulhas. E após aceitar que ele fizesse isso, ela deixou ele tratando sua filha e foi esperar do lado de fora. Ao ver a perspicaz dela em perceber que ele se concentraria melhor se ela não tivesse presente, o prota ficou admirado. Após se preparar para começar o tratamento, ele ficou fascinado com a beleza da sua noiva, e iniciou os primeiros estágios do tratamento. Assim, uma hora depois, nós vemos o médico imperial dizendo que aquele canalha é um infame mulherengo. Por isso ele acredita que aquele pirralho não esteja tratando a princesa, mas sim difamando ela. Não era só ele que pensava assim. A Shué e a madrasta também pensavam a mesma coisa. Elas acreditam que não precisariam fazer nada, a rainha cuidaria dele quando essa farsa acabar. Assim, alguns minutos depois, quando o prota finalmente saiu do quarto, ele revelou que ressuscitou a princesa. É claro, as duas ficaram chocadas com essa notícia, e sem perder tempo todos eles entraram para ver se ele estava falando a verdade. Quando o médico imperial checou o pulso da princesa, ele negou a revelação do prota, dizendo que o mulherengo não só falhou em reanimar a princesa, como também contaminou o cadáver. Ao ouvir isso, os figurantes começaram a implorar para a rainha executar o Tianshu, mas ignorando os médicos charlatões, o prota tirou a agulha da testa da sua noiva, e no momento seguinte, ela acabou cuspindo sangue e voltando a respirar. Ao ver sua querida filha voltando à vida, a rainha ficou extremamente feliz, e o médico imperial ficou chocado ao perceber que aquele pirralho estava falando a verdade. Ao mesmo tempo, o prota explicou para a rainha que o veneno no corpo da princesa ainda não foi totalmente limpo, por isso ele usou uma agulha para selar o corredor da alma dela, permitindo que o veneno fosse forçado a sair lentamente. Ela deve acordar em 3 dias. E após explicar isso, ele chamou o médico de charlatão desprezível, já que o velho não só diagnosticou mal a causa da morte da princesa, como nem mesmo percebeu que ela havia recuperado a consciência, e quase a impediu de ser salva. Ao ouvir a explicação do seu genro, a rainha falou que cuidaria disso depois. Agora o mais importante era a ressurreição da sua filha. E como ela tinha prometido, ela não anulou a identidade de príncipe consorte do Tianshu, e deu sua bênção para a finalização das cerimônias de casamento deles. Entretanto, dado que os recém-casados ainda não chegaram à idade adulta, ela adiará os ritos matrimoniais finais por 3 anos, e seu genro agora viverá com a princesa no palácio. Enquanto ouvia tudo isso, a Shué ficou extremamente irritada. Ela não queria aceitar que aquele mulherengo tinha sido capaz de reanimar a princesa, e diferente dela que estava perdendo tempo ficando irritada, a sua tia já tinha pensado no próximo plano, e implorou para a rainha permitir que seus criados sigam seu enteado, e atendam todas as necessidades dele, já que se ele ficasse sozinho, ele daria muita dor de cabeça para sua majestade e também para a princesa. É claro, o prota sabia que sua madrasta está realmente tentando todos os meios e maneiras de dar um fim nele, e por mais que ela esteja em um dilema,
Ele acredita que agora que ele é oficialmente o príncipe consorte, a imperatriz vai o proteger. Então ela naturalmente rejeitaria o pedido daquela bruxa, mas diferente do que ele esperava, a rainha aprovou o pedido dela. A partir deste momento, Tianshu percebeu que não tinha permissão para viver, e por todos estarem contra ele, o prota decidiu confiar em si mesmo, e sobreviver sem se importar com os métodos que ele terá que usar. Depois, quando os figurantes foram dispensados pela rainha, o prota explicou para ela que ainda não tinha terminado de curar a princesa, ela ainda está em perigo. Porém, desde que ele possa continuar com o tratamento de acupuntura, a princesa será completamente curada. Mas como ele fez o tratamento há pouco tempo, ele vai ter que esperar até amanhã para recuperar a energia e continuar com o tratamento, já que atualmente sua mente está vazia, e ele se sente fraco. Com sua condição atual ele nem terá força para segurar uma agulha. Galera, como vocês devem ter percebido, o prota tinha deixado uma das partes mais importantes do tratamento de fora para ganhar mais tempo, já que a princesa é a sua única esperança de sobrevivência. Como a rainha queria que sua filha fosse curada mais rápido possível, ela mandou a Xue levar o Tianshu para receber o melhor tratamento possível. E seguindo a ordem da sua majestade, a Xue levou um médico imperial para dar uma olhada na condição dele, e o médico revelou que o príncipe consorte tinha perdido muito sangue, e seus órgãos estão falhando. Por isso ele acha que o Tianshu morrerá em breve, e nenhum tratamento ordinário funcionará. A única pessoa que pode ser capaz de curar o jovem mestre só voltará de viagem depois de alguns meses, então o máximo que eles podem fazer é encontrar alguém que possa substituir sua força espiritual. Porque assim ele poderá viver por mais alguns dias, mas é claro, a rainha sabia que alguém que possa fazer isso é muito raro, então seria difícil encontrar alguém assim. Depois, quando ela foi embora, o prota pediu para o sistema fazer check-up. E nisso o sistema escaneou o corpo dele, e revelou que seu corpo está em um estado enfraquecido, e o tempo de vida estimado dele é de 7 dias. Naturalmente Tianshu entrou em desespero ao descobrir que só tinha uma semana de vida. Mas para salvar sua pele, o sistema revelou que tinha 4 métodos para ele prolongar a vida, mas ele precisará trocar 5 dias de vida por uma chance de obter tais métodos, e como ele não tinha outra opção, ele escolheu gastar 5 dias de vida para ter uma chance de sobreviver, mas após um erro da parte do sistema, o prota teve que usar todos seus 7 dias de vida restantes, e no momento seguinte apareceu 4 opções para ele escolher. Opção A, para mudar seu destino. Ele deve perder sua sanidade e ser castrado para andar no caminho de Buda. Opção B, ele tem que ganhar 10 bilhões de moedas e viver por 1000 anos. Opção C, ele tem que se esforçar para ser um fracote, e desistir de tudo, e abandonar o sistema. Opção D, lute para ser um rei, trabalhe duro, sonhe alto, e eventualmente se torne um deus. É claro, o prota escolheu a opção D. E devido a isso ele só ficou com 12 horas de vida restantes. Mas antes dele ficar desesperado, o sistema transferiu a consciência dele para o domínio dos sonhos, e explicou como funciona a habilidade dele, simplificando tudo o que ele precisa fazer para se tornar um grande rei, e sonhar para aumentar seu cultivo. O sistema também explicou que nesse Isekai, indivíduos que possuem sementes espirituais são extremamente raros e podem cultivar em níveis extremos. A maestria de espírito é dividida em vários níveis, chamados de grão-mestre espiritual, mestre espiritual, veterano, praticante, homem comum, cada nível de maestria, e dividido em 9 subníveis, e para o anfitrião ascender por primeiro nível de praticante espiritual, e expandir sua expectativa de vida por 1 ano, ele precisa acumular 100 pontos de força espiritual. Ao descobrir que só teria que dormir para ficar mais forte, o prota ficou animado e jurou se vingar contra sua madrasta. Depois, quando o príncipe consorte estava cultivando no domínio dos sonhos, Xue entrou no quarto e foi em sua direção. Ao mesmo tempo, o sistema detectou uma forte intenção assassina vindo dela, e recomendou que o anfitrião saísse do domínio dos sonhos, e seguindo a recomendação do sistema, o prota se levantou reclamando por ela ter atrapalhado seu sono. Mas ao ver o belo par de Sugoi Dekai na sua frente, ele acabou esquecendo o que estava dizendo, e após alguns segundos apreciando aquela visão maravilhosa, ele pediu para sua prima deixar ele sozinho, mas ela não quis ouvir seu pedido, e ele teve que pensar em um jeito para se livrar dela, para poder cultivar no domínio dos sonhos, e a melhor solução que ele chegou, foi pedir para ela ir até a sua residência pegar suas coisas, e trazer aqui o Will e a Donjil para cuidar dele, mas após dizer isso, ele ouviu algo que não esperava. A Shueia revelou que sua madrasta vendeu elas para o mercador, como punição por elas não terem cuidado bem dele. Essa notícia deixou o prota chocado, suas adoráveis gêmeas agora estavam nas mãos de outro. De acordo com as memórias originais desse seu novo corpo, haviam 2 gêmeas que eram suas serventes, elas têm servido e sido fiel ao jovem mestre mulherengo por 5 anos. Sua única posse preciosa neste Isekai foi vendida, devido a isso ele não conseguiu conter sua intenção assassina.
e mandou sua prima comprar as gêmeas de volta, mas ela recusou seu pedido, dizendo que ele morrerá em breve. Então ele não precisa de outra pessoa além dela para cuidar dele. Ao ver ela subestimando seu status atual, o prota ficou irritado e perguntou se ela podia aguentar as consequências. Ela vai ter que esquentar sua cama no lugar das suas empregadas. Naturalmente ela ficou irritada com o comentário moral dele, mas ignorando sua raiva, o príncipe consorte jogou ela na cama e falou que ela não tinha motivo para ficar brava. A rainha tinha enviado ela para cuidar dele. Então, como sua servente, ela deve cuidar de todas as suas necessidades. E após dizer isso, ele usou sua visão de raio-x e viu tudo sobre ela claramente. O motivo dele estar tão confiante para tratar ela assim era porque ela não podia bater nele, já que se ela fizesse uma ferida grave nele, ele não conseguiria salvar a princesa, e ela receberia a ira da rainha. Por isso mesmo, ela perdendo a paciência depois de tomar um tapa na parte traseira, ela não podia fazer nada. Ela teve que usar toda a sua força de vontade para não mandar ele para o inferno, já que sua prioridade era realizar a missão da sua tia a todo custo. A única coisa que podia confortar ela era que ele só tem uma semana de vida, então até lá, ela vai aguentar essa humilhação. E para não acabar o eliminando, ela decidiu ir na mansão pegar as coisas que ele pediu. Com seu plano dando certo, o príncipe consorte percebeu que levaria mais ou menos 2 horas para sua prima voltar. Então, sem perder mais tempo, ele decidiu ascender para o praticante espiritual antes dela voltar. Seu objetivo é acumular 100 pontos de força espiritual no seu núcleo. Enquanto o prota cultivava, a Xueir estava informando sua tia que o doutor tinha confirmado que desde que nada fora do normal aconteça, Tianshu não viverá por mais de uma semana. Ao ouvir isso, a Jiangji explica que planejou esse casamento entre seu enteado e a princesa para ascender sua família à nobreza. Mesmo que tenha acontecido um pequeno acidente, aquele lixo só tem mais uns dias para viver, então a missão da sua sobrinha é garantir que ele não irá fugir. Ao ouvir isso, a Xueir revelou para sua tia que o Shu Tianshu quer as gêmeas de volta para aquecer sua cama. Ao ouvir que ele continuava tendo pensamentos sujos mesmo estando perto da morte, ela ficou preocupada com aquele lixo dando em cima da sua sobrinha, mas envergonhada em revelar sua humilhação, a Xueir negou a teoria da sua tia. E no final elas decidiram que Xueir aguentaria ele por mais alguns dias, para depois executá-lo pessoalmente. Voltando para o prota, nós vemos ele reunindo toda a energia no seu núcleo espiritual, e finalmente conseguindo ascender para o praticante espiritual, e também estendendo sua vida por 1 ano. Ele só precisou de meio-dia para conseguir cumprir seu objetivo. Com sua vida estendida por 1 ano, agora ele só precisa continuar cultivando com calma para ficar mais forte e aumentar ainda mais sua expectativa de vida. E como ele se tornou um praticante espiritual, agora ele pode usar sua habilidade de ilusões para se proteger, então se ela tentar fazer algo contra ele novamente, ele vai usar sua habilidade para fazer ela ficar em suas mãos, mas ao perceber que sua habilidade criava ilusões e não hipnose, ele ficou decepcionado por não poder realizar a fantasia que ele acabou de ter. E ainda mais ao lembrar que a Xueir é uma artista marcial no 6º nível do temperamento corporal, então seria impossível para ele derrotar ela. A única coisa que ele poderia fazer era aumentar seu cultivo, mas para estragar sua felicidade. O sistema explicou que para ele recarregar seus meridianos, ele vai precisar abrir os 720 pontos de acupuntura no corpo dele. Simplificando, o sistema queria que ele estabelecesse uma fundação forte antes de aumentar o cultivo. Assim, 1 hora depois, o prota só conseguiu abrir um ponto de acupuntura. Baseado na sua velocidade atual, ele precisaria de mais ou menos 3 anos para abrir todos os seus meridianos. Então, para eliminar a Xueir, ele precisaria de ajuda. E enquanto pensava no que fazer, a sua prima entrou no quarto e entregou as coisas que ele pediu, mas o problema era que ela só tinha trazido roupas e nada de dinheiro. A desculpa dela por não ter trazido dinheiro era porque ele não viveria por muito tempo. É claro, ele não acreditou na mentira dela, e usou sua visão de raio-x, e viu sua linda Jade escondida no Sugoi Dekai dela. Então, irritado, ele disse que não precisa de dinheiro, mas ele pegará seu item raro de volta. E antes dela entender o que estava acontecendo, o príncipe consorte pegou a Jade de volta. E vendo isso, ela não conseguiu entender como ele descobriu que ela tinha roubado a Jade. Seu plano era dar isso de presente para sua tia. Ao mesmo tempo, ela teve um flashback onde sua tia dizia para ela não levar o dinheiro para o Tianshu, já que Timin voltará no mês que vem, e ele precisará de milhares de ouro todos os anos para sua cultivação. Atualmente ele está no reino do veterano espiritual. A Jiangji também explica que quando Tianshu falecer, ela vai finalizar o casamento da Xueir. É claro, a pessoa em questão gostou dessa notícia. Voltando para o presente, o prota decidiu não provocar demais a sua prima, ou ela poderia perder a paciência e tentar eliminar ele. Depois, na capital Qin, o comerciante Boca Grande interrompeu o encontro do prota com a Xueir, perguntando se ele precisava de alguma coisa, e o príncipe consorte falou que gostaria de saber quem foi o comerciante que comprou as suas empregadas gêmeas.
E o Boca Grande explicou que elas estão sendo leiloadas no pavilhão Min agora mesmo. Após ouvir isso, Prota pediu para o comerciante guiar ele até o pavilhão. Um pouco mais tarde nós vemos as gêmeas sendo leiloadas, mas por elas terem servido Tianshu por 5 anos, os jovens mestres não estavam satisfeitos com as duas, já que na cabeça deles, elas provavelmente foram infectadas por aquele idiota. Mais diferente do que eles imaginavam, o anfitrião revelou que o príncipe consorte é impotente, e elas ainda não tinham perdido suas primeira vez, e como a reputação do pavilhão Min era excelente, eles acreditaram na palavra do anfitrião. E aproveitou para debochar do Shu Tianshu. É claro, Prota não ficou feliz em ouvir as pessoas chamando ele de broxa. Ao mesmo tempo, os lances pelas gêmeas começaram com 3.000 moedas de prata, e foram aumentando rapidamente. Todos os jovens mestres queriam aproveitar aquilo que nem mesmo o príncipe consorte conseguiu aproveitar. Vendo o lance passando das 4.000 moedas, a Shueir ficou animada, já que a Jade valia no máximo 3.500 moedas de prata. Então não tinha como ele recuperar as gêmeas, e diferente do que ela esperava, o Prota estava frustrado, por eles estarem menosprezando ele ao começar o lance com um preço tão baixo, já que ele comprou elas por 6.000 moedas de prata. E mesmo não gostando dos mimadinhos estando de olho no que é dele, o príncipe consorte sabia que a situação não era boa, mas ele ainda tinha um plano para recuperar as gêmeas. Mas para piorar sua situação, a chefe do pavilhão florido, que era o mais famoso do distrito da Luz Vermelha, ofereceu mais de 4.000 moedas de prata, e enquanto ficavam surpresos com a presença dela, os jovens mestres explicaram que Xanguaninha é uma mulher muito inteligente e talentosa que nasceu neste tipo de lugar, e mesmo que ela nunca tenha sido uma cortesã, ela é a mais qualificada para ensinar as gêmeas. Ela poderia triplicar o valor delas em alguns meses. É claro, Prota não ficaria parado vendo isso acontecer. Por causa disso ele entrou nessa brincadeira também. E ao ver seu mestre, as gêmeas ficaram extremamente felizes, mas destruindo a felicidade delas, o anfitrião falou que o príncipe consorte não poderia usar sua posição real para pegar as duas de volta. Só o dinheiro é importante nesse pavilhão, ou algo com um valor apropriado. E para surpresa de todos, Tianshu usou a Shueir como moeda de troca. Naturalmente ela não aceitou isso, mas sem se importar com a vontade dela. Ele disse que qualquer um que tentar tocar nas suas garotas será seu inimigo. E mesmo a Shueir querendo ensinar uma lição para ele, ela teve que se conter. Enquanto a plateia ficava surpresa com esse novo plot twist, a Xanguaninha desistiu das gêmeas. Ela não queria ofender o príncipe consorte da família real, e devido à desistência dela, os jovens mestres também decidiram se retirar. Tudo isso fazia parte do plano do Prota. Ele precisa que esses caras sintam medo do dono original desse corpo para poder se livrar do máximo de adversários possível, mas ele ainda precisava lidar com o pagamento. E ao ver o filho do ministro oferecendo 5.000 moedas de prata, ele teve uma ideia. Seu novo plano era usar esse nobrezinho para lidar com o dinheiro. Então, colocando seu plano em prática, ele começou a debochar do Xuanchen, e fez ele aceitar uma aposta para ver quem era o mulherengo número 1 da capital. E como todo tipo de público, os jovens mestres ficaram animados com esse novo entretenimento. A forma de aposta que o Xuanchen recomendou era para ver quem escrevia o melhor poema, mas é claro, Prota debochou desse método, dizendo que poesia são coisas de nerds. Isso não tem nada a ver com os mulherengos. É claro, o Xuanchen não queria esse título. Ele só queria ganhar do lixo na sua frente. Diferente do que todo mundo estava esperando, o Prota revelou que só tem uma habilidade. Ele só precisa dar uma olhada em qualquer mina para deduzir suas 3 medidas, e é essa habilidade que ele queria usar no jogo da aposta. Ao ouvir isso, Xuanchen aceitou facilmente seus termos, já que ele tem essa mesma habilidade desde que tinha 8 anos. Mas antes de começar o jogo, o Xuanchen adicionou outras 2 condições. Primeiro, se o príncipe consorte ganhar, todo o seu dinheiro vai para ele, mas se o Shu Tianshu perder, toda vez que o príncipe o ver, ele vai ter que agir como sua empregada. E para deixar a disputa ainda mais interessante, a Xanguaninha deixou eles usarem 4 garotas do seu pavilhão nessa competição, e foi assim que começou a disputa para ver quem era o maior mulherengo da capital. Desde o início o jogo começou com tudo, os dois lados estavam acertando todas as medidas, mas devido à sua habilidade de raio-x, o príncipe consorte notou que a senhorita de verde estava usando almofadas para aumentar seu par de Sugoi Dekai, e por ter descoberto isso, ele ganhou a competição, e nessa pequena brincadeira ele acabou ganhando 10.000 moedas de prata, e em seguida subiu o lance pelas gêmeas para 6.000, e como o Xuanchen não tinha mais dinheiro, ele não podia continuar com os lances, e teve que se retirar também. E vendo a forma que o príncipe consorte recuperou as gêmeas, a Xanguaninha achou ele interessante. Depois de terminar toda a burocracia, ele ficou animado por finalmente poder voltar para o palácio junto com suas servas. Mas de repente o Xuanchen atacou ele por trás, e mesmo sendo pego desprevenido, o Prota conseguiu desviar,
e as gêmeas mandaram o riquinho voando para longe com um chute, e se sentindo humilhado, ele ordenou que seus subordinados atacassem as empregadas. Mas elas deram uma surra neles com a maior facilidade. Para a infelicidade do mimadinho, as gêmeas juntas têm a mesma força que a Shué. Como o riquinho não podia derrotar elas, ele chamou o príncipe consorte por X1. Inicialmente o prota não ia aceitar, mas quando seu adversário colocou dinheiro na parada, ele mudou de ideia rapidamente. Naturalmente as empregadas ficaram preocupadas com ele, já que ele não tinha treinamento em artes marciais. E apesar do Xuanchen não estar no estágio de temperamento corporal, ele continua sendo um cultivador diferente do seu mestre. Um dos motivos do prota ter aceitado esse duelo foi porque ele queria testar sua atual força. Mas diferente dele que estava confiante, os figurantes tinham certeza que ele perderia. É claro, Xuanchen também pensava isso, mas para sua surpresa, no início o príncipe desviou facilmente de todos os seus ataques, mas após alguns segundos, ele parou de se mexer, e foi cortado pela sua espada, e o Xuanchen ficou chocado com esse acontecimento. Ele sabia que seu adversário seria derrotado facilmente, então se o Shu Tianshu admitisse a derrota, ele deixaria o príncipe consorte ir embora. Ele apenas queria derrotar seu adversário, então ele não teria perdido para qualquer um. Mas superando os sentimentos de culpa, ele começou a ficar com medo das coisas estranhas que estava acontecendo. O bizarro foi que o Tianshu apareceu na sua frente sem nenhum arranhão. E mesmo estando confuso, ele percebeu que seu adversário tinha usado algum tipo de hipnose assustadora, mas ele acabou percebendo isso tarde demais. Devido a isso, ele acabou admitindo a derrota em um estado apavorado. É claro, na visão dos figurantes, Xuanchen apenas balançou sua espada algumas vezes, e de repente desistiu de medo. E com sua vitória o prota lembrou seu adversário de enviar 5.000 moedas de pratas para o palácio da sua noiva. E vendo essa cena bizarra, a Shue'er ficou sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ao mesmo tempo um soldado apareceu, e disse que a rainha solicitou o retorno do príncipe consorte para o palácio imediatamente para fazer o tratamento da princesa. Depois dessa grande vitória, Tianshu estava voltando para casa com suas duas gêmeas favoritas, e vendo ele partindo, a Shangguanian percebeu que o príncipe atual era completamente diferente de antes. Depois, ao voltar para o palácio, a rainha notou com apenas um olhar que ele tinha achado um jeito de se curar, e ficando surpreso com isso, ele explicou que será necessário mais alguns dias para se recuperar completamente. E após essa explicação, ele iniciou novamente o tratamento da sua noiva. Ao analisar o cultivo dela, ele percebeu que ela tinha atingido o 6º estágio do temperamento corporal, e este raio de luz púrpura era sua força espiritual, para ela condensar um fio de força espiritual mesmo em uma condição tão fraca, e sem cultivar anteriormente, mostra que ela tem um grande talento. O prota conseguiu continuar vivo por causa da princesa, por isso ele sabia que tinha que garantir que nada desse errado nesse tratamento. E se eles vão se tornar marido e mulher, tudo dependerá do destino deles. Usando o único fio de força espiritual da sua noiva, ele começou a limpar os meridianos dela, e a força espiritual da princesa retornou para o subconsciente dela. E como o veneno que estava nela tinha sido expelido, alguns minutos depois a princesa abriu os olhos. Mano, o autor caprichou para desenhar essa cena. Vendo sua noiva confusa, Tianshu se apresentou para ela. Ele sabia que precisaria dar à princesa a impressão que ele é um marido cuidadoso e devoto, para assim poder sobreviver. Mas para a infelicidade do prota, ela já conhecia a fama dele, um jovem mestre desprezível, tirânico e trapaceiro. Por causa dessa fama, ela se imaginou dando um socão na barriga do mulherengo. E notando tardiamente sua roupa, ela ficou envergonhada e mandou ele sumir da sua frente. Ao ouvir a voz da sua filha Rushin, a rainha entrou no quarto animada e abraçou ela, e perguntou por que ela tinha tentado se envenenar, e a princesa explicou que ela não fez isso, foi aquela servente Hongyan. Ela comeu alguns dos seus bolos e foi envenenada. Ao ouvir essa revelação, a rainha ficou com sangue nos olhos, e jurou investigar toda essa situação para sua filha ter sua vingança, e aproveitando o humor da sua mãe, a Rushin pediu para ela se livrar do Tianshu também, e devido à confusão da sua filha, a rainha explicou toda a situação para ela. A melhor solução que a princesa encontrou para sair desse casamento era se livrar ela mesma do seu marido, mas ela acabou sendo interrompida pela sua mãe. E vendo sua filha frustrada, a rainha pediu para o príncipe consorte deixar o quarto, e em seguida explicou para Rushin que ela não tem uma alta opinião sobre o Tianshu também. No entanto, graças a ele, ela foi ressuscitada, e o príncipe dos bárbaros e os outros príncipes irão parar de tentar casar com ela, e mesmo entendendo sua mãe, a princesa ainda assim se recusava a se casar com ele. Não tem como ela viver com um cara que ela despreza até a morte. E enquanto a rainha confortava sua filha, o prota ficou do lado de fora ouvindo tudo, e se sentindo desanimado com o fato do dono original do seu novo corpo ser desprezado por todo mundo. Mas para interromper seu momento triste, um mensageiro informou que o príncipe dos bárbaros quer visitar a princesa.
Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Príncipe Consorte, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 83 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.